Bom, gente, eu vou falar agora com Felipe Novaes, diretor do documentário Chorão Marginal Alado. Para nós, santistas, tem um significado muito grande, né? Mas não só para nós, para o Brasil inteiro. Afinal de contas, ele foi um grande ídolo e continua sendo, né? Um ídolo do rock nacional. Um dos últimos grandes ídolos do rock nacional, não é isso, Felipe? Parabéns aí pelo documentário, bárbaro, está estourando, bombando. E como é que você teve esse insight, você tão jovem? Você tem 30 anos hoje, você começou com que idade? A gente começou a fazer o projeto, acho que eu tinha 23. Uma dessas loucuras da vida, João. Eu acho que eu já trabalhava no audiovisual, né? E ainda não tinha dirigido um longa-metragem. Acho que eu te diria que quando a gente tem a anteninha bem sintonizada, os filmes estão no ar da época, assim. Então, às vezes, eu acho até mais que o filme do Chorão me escolheu como diretor do que o contrário. O insight partiu muito do Victor Stockler, que era muito fã do Chorão, sempre foi. Eu já tinha dirigido um documentário média-metragem que o Victor, como um bom amigo fiel, acreditava no meu trabalho, gostava do resultado, e acho que quando o Chorão morreu, a gente já sabia do alcance do Chorão, a gente sabia que o Chorão tinha um alcance massivo, mas acho que a gente ficou muito impressionado, não só com a mobilização da morte, assim, em públicos muito distintos. Acho que a gente percebeu que transpassava gerações, transpassava recortes assim sociais. E eu acho que, sobretudo, ficamos bem impressionados com a discussão envolvendo também os contextos da morte do Chorão, né? Acho que em Fazia quanto 2013. tempo depois da morte dele? Eu acho que a gente começou a falar em fazer o filme uns 4 meses depois do Chorão falecer. Aquilo ficou na cabeça, a gente ficou bem instigado, começamos a conversar a respeito, mas acho que no fim de 2013 a gente, de fato, resolve fazer de vez, assim, e começa a se movimentar nesse sentido. Aliás, deixa eu dar crédito não só a você, mas também ao Victor Stockler e a Roberta Franco, né? E a Roberta Franco. Um trabalho de levantamento de imagens, ou seja, toda a história, não é isso? Isso, nós 3 começamos a fazer o projeto juntos aí em Santos. O Vitor e eu já vivíamos em São Paulo, a Roberta morava em Santos, a gente precisava também dessa ajuda constante da Roberta, que estava mais próxima da cidade. Isso no final de 2013, né? Acho que o primeiro gás do projeto acontece quando a gente decide fazer uma campanha de financiamento coletivo. A gente está falando de 2013, também é uma época em que as campanhas estavam bombando, era muito comum os projetos recorrerem a esse financiamento coletivo, e acho que já foi um bom termômetro para a gente de que o projeto tinha um apelo e uma aderência, porque a gente não só conseguiu o dinheiro inicial para custear essa pesquisa inicial e essas imagens que a gente começou a gravar de entrevistas, mas acho que a gente percebeu também que quase 500 apoiadores tinham interesse em ver esse projeto finalizado. Então eu acho que deu um gás assim, para a gente seguir em frente. Eu assisti, eu achei o máximo, recomendo para todos vocês, ainda mais sendo um santista tão querido, né, que levou o nome da cidade para o Brasil todo, e um poeta, né, um cara muito sensível, um ser humano, né, como todos, ninguém é perfeito, mas ele era de uma sensibilidade incrível, um grande artista. E aí tem depoimentos importantes, Serginho Grossman, o Maurício Cury, que foi advogado da banda e amigo, entre vários outros artistas, né, que falaram com bastante propriedade em função da convivência. Inclusive Maurício e Ana Lúcia Cury, que abriram muitas portas para o projeto, ajudaram muito a gente a acessar alguns parceiros musicais do Chorão, alguns familiares, eles foram muito importantes. A gente escolheu, acho que desde o começo da pesquisa, João, a gente quis gravar essas entrevistas com pessoas próximas. Antes da gente mergulhar numa pesquisa de imagem, numa pesquisa mais historiográfica, a gente sentia essa necessidade de conversar com as pessoas próximas do Chorão, despidos de
de preconceitos assim que já tivessem estabelecidos com uma pesquisa. Então, a gente tem umas 20 horas de entrevistas que nós gravamos com pessoas próximas, com familiares, com amigos, com parceiros musicais, profissionais do Chorão. A gente chegou a gravar algumas entrevistas com fãs também, porque eu tinha vontade de entender o impacto daquela mensagem para uma geração mesmo. Então, a gente tem algumas entrevistas que nem entraram no corte final do filme, mas que foram importantes para a gente delinear esse processo de pesquisa. Num segundo momento, a gente mapeou imagens do Chorão na mídia. O Chorão era um cara muito presente em programas de televisão, de rádio. Esse primeiro levantamento, eu acho que a gente chegou a umas 800 horas de material, tá? Bastante. Muita coisa, né? E aí essas coisas se sobrepõem, porque enquanto você está fazendo filme e não terminou ainda, você está também pesquisando, você vai conversando com as pessoas, depois você volta a conversar, alguém te fala que tem um material que você ainda não encontrou, então essas coisas vão se sobrepondo. Num terceiro momento, a gente tem acesso a mais 600 horas de imagens de alguns cinegrafistas que o próprio Chorão contratou e que o acompanhavam em turnê pelo país e registravam esses momentos de show, de bastidores. O Chorão era um cara muito pop, muito esperto, visionário para o business do qual ele fazia parte. Então o Chorão pagava alguns cinegrafistas, a maioria dessas imagens é de um cinegrafista chamado Jerry Rossato, que também era fotógrafo da banda, e aí num determinado momento a gente tem acesso a mais essas 600 horas de material, e aí acho que o filme de fato começou a ficar do jeito que ele é hoje, né, o resultado final. A narrativa, a amarração do filme ficou muito bacana, né, com os depoimentos que você conseguiu, e foi emocionante, eu me emocionei, eu vibrei, e conheci um lado que eu não conhecia do Chorão, né? Eu conheci ele como artista, eu cruzei com ele em alguns lugares, né? Eu sou mais velho, mas só que eu não tinha proximidade. O que vocês passam no documentário é surpreendente. O lado dele, né, como ser humano, ao mesmo tempo uma pessoa muito exigente também, né? Ou seja, ele queria buscar perfeição para o resultado do trabalho dele, muito bacana, ao mesmo tempo estourado também, né? Muito legal. E o contato com seu público, o fã, a van parando na entrada de um show, ele dando aquela mensagem para a fã, falando aquelas palavras para a fã, que coisa bonita, não? Eu acho que ficou muito claro para a gente, desde o começo da pesquisa, João, que o Chorão era uma figura muito, muito rica, dramaturgicamente mesmo, em conflitos, era um cara extremamente contraditório, e eu acho que ajustados os termômetros, né, porque a gente está falando de um rockstar, o Chorão, apesar de estar mais exposto, de ser uma pessoa mais intensa, ele não foge tanto do que nós todos somos, né? Acho que somos pessoas contraditórias, nós temos momentos bacanas, tem momentos que a gente não é tão bacana, então a gente ficou muito instigado em contar essa história, porque ela, em última instância, fala de todos nós, né? É que a gente tem mesmo uma tendência a tratar os ídolos, a tratar as pessoas famosas, bem-sucedidas, de forma a colocá-los numa posição quase de semideuses. Mas o Chorão era muito humano, e acho que tinha mesmo toda uma gama de problemas familiares que todos nós temos, tinha uma ingerência, um controle muito, assim, árduo do próprio negócio, que era um negócio com o qual ele sonhou, pelo qual ele batalhou, era uma empresa que alimentava muitos funcionários, quer dizer, o Chorão passou a ser líder e encabeçar um projeto que se tornou uma engrenagem muito poderosa e automática. Nós estamos falando de uma banda que fez sucesso e que emplacou hit, João, por quase 20 anos, né? Ganhou vários prêmios. Ganhou Grammys, quer dizer, o Chorão tem uma importância no cenário musical muito grande. Agora, lógico que ele tinha esse star quality que nem todos nós temos, que é transformar tudo da vida nessa explosão de acontecimentos, né? Eu acho que isso é o que faz o Chorão assumir mesmo essa posição de artista e de rockstar memorável que ele foi, né? Verdade. Tem uma cena do filho dele acompanhando ele numa turnê, onde ele
é um pai, uma pessoa comum, né? Eu preciso de um manual para saber lidar com meu filho. Achei o máximo isso. Falando de nota no colégio, né? Eu acho isso incrível. Você citou a cena da van, João. Ela é uma das minhas preferidas do filme porque eu acho que ela condensa muita coisa. Eu acho que, em primeiro lugar, você está falando de um artista que vive de direitos autorais e de venda de álbuns, falando para uma fã baixar a música dele, quer dizer, já mostra aí uma contradição e inclusive uma entrega muito genuína em relação ao próprio público. Sim. E eu acho que quando ele devolve para ela também dizendo, olha, o que você enxerga em mim está dentro de você, acho que nem todo artista consegue manter esse olhar tão humilde em relação ao fã e ao público. Acho que o Chorão tinha isso de sobra. Só isso explica essa entrega e esse engajamento que várias gerações brasileiras continuam dedicando ao Chorão, né? Nós estamos falando de um cara que faleceu há 8 anos e que ainda é dos artistas de rock mais ouvidos nas plataformas digitais do Brasil e dos artistas de rock brasileiro mais ouvidos no mundo. E olha, ele era um grande skatista, né? No início, tem imagem dele novinho também em São Paulo, porque na verdade ele é paulistano. O Chorão é paulistano, o Chorão é a mesma situação que eu. O Chorão mudou criança e se encontrou em Santos, entendeu? O Chorão acho que abraçou muito a cidade abraçou o Chorão de volta, porque eu acho que ele conseguiu mesmo capturar uma essência da cidade. Nós estamos falando de final dos anos 80, começo dos anos 90, é uma Santos extremamente pungente, assim, acho que tem uma cena cultural, underground, tem uma coisa dessa coisa do surf rock, do estilo californiano que a cidade tinha, e que mantém até hoje, de certa forma, acho que junta um pouco dessa coisa de São Paulo, Rio de Janeiro, Caiçara com o metropolitano. Acho que o Chorão, por conta do skate e do rock, encontrou em Santos um terreno muito fértil para produzir o que ele gostava de fazer, né? Que depois acabou sendo traduzido numa sonoridade muito específica. Ele continuou morando aqui, né? Tendo esse sucesso todo nacional, continuou morando em Santos e casou com uma santista também, né? Casou com uma santista. O Chorão, eu costumo falar em entrevista, né? Já no auge, né? Já no auge, morou até o fim da vida, tinha um apartamento em São Paulo por questões de trabalho, estava sempre viajando, né? O Chorão viveu na estrada, essa é a verdade, mas o porto seguro dele era em Santos. Vitor e a Roberta, a gente sempre tenta explicar isso para as pessoas, né? Por que vocês escolheram fazer um filme sobre o Chorão e qual é a relação? Acho que todos nós que crescemos em Santos na época do Chorão fomos impactados de alguma forma por aquela figura. Eu acho que seja musicalmente, né, isso está muito presente na memória afetiva do santista, porque, por exemplo, eu que cresci nos anos 90, toco uma música do Chorão, já lembra de festinha de infância no condomínio do amigo, acho que bateu em todo mundo de alguma forma, e acho que pela presença dele também nas ruas, porque a gente está falando de Santos, é uma cidade onde as pessoas se encontram. A gente via o Chorão no Canal 3, o Chorão morava ali, tinha a pista de skate um pouco mais para o fim do Canal 3, então é uma cena comum. Outro dia alguém me contou que uma vez entrou no seletivo, no ônibus ali que vai do Canal 3, acho que a pessoa estava indo para o Canal 7, e me falou, cara, eu juro, não acreditei, o Chorão já era famoso e ele estava no seletivo, segurando um skate, perguntei para ele o que ele estava fazendo, ele falou, eu estou indo lá para minha pista, mas resolvi pegar o ônibus aqui, então é muito legal. Gente, isso aí é um pouquinho do que ele conta no documentário, é muito interessante, volto a insistir, assistam, vale muito a pena e prestigiem esses jovens talentos que fizeram esse trabalho maravilhoso, que reconhecido hoje nacionalmente, porque, na verdade, na semana de lançamento, vocês foram o filme mais visto, né? Isso no momento em que as pessoas estão vendo os filmes que vão concorrer ao Oscar, vocês conseguiram ser mais vistos que esses filmes. Eu acho muito importante a gente bater nessa tecla. Primeiro que, logicamente, esse sucesso no primeiro final de semana se deve muito ao sucesso e ao alcance do Chorão, né, que convida o público a nos assistir, mas eu acho muito importante a gente lembrar, João, que é um projeto brasileiro, nascido na cidade de Santos, né, um projeto que teve início aí na Baixada. A gente está vivendo um cenário muito árido culturalmente,
globalmente e principalmente no audiovisual brasileiro. Então, eu acho importante a gente reforçar que no primeiro final de semana nós fomos o filme mais assistido do Brasil. A gente passou produções internacionais como Mulher Maravilha, o filme do Anthony Hopkins, que está indicado ao Oscar. Então, isso é de uma importância extrema, não só para o público, né, para ficar esse lembrete mesmo de que a gente produz conteúdo de muita qualidade aqui no Brasil, mas para nós que somos produtores, fica aí um gás para a gente continuar produzindo conteúdo de qualidade e continuar contando boas histórias. No caso, essa história nos emocionou muito, porque nós estamos falando de um cara inesquecível mesmo para a cidade, para o Brasil, e que está aí provando que deixa um legado não só musical, mas essa oportunidade que a gente tem também de falar sobre a vida dele, pautar a sociedade. Acho que isso é muito importante. O sonho de vocês e futuramente vai passar na tela grande, certo? Nos cinemas. Mas agora está em todas as plataformas digitais, né? Quase todas, e está fazendo esse grande sucesso. A ideia era colocar na tela grande inicialmente. Claro, o filme foi todo masterizado, a gente fez um som incrível para a experiência coletiva de assistir na sala, né? Nós estamos falando também de um astro do rock, então certamente as pessoas gostariam de ter esse momento catártico nos cinemas. O filme está em cartaz em alguns cinemas do Brasil, respeitando os protocolos de cada cidade, de cada estado, mas logicamente é um público muito seleto o que tem a oportunidade hoje de ir aos cinemas de forma segura. Então, pensando nisso, o filme foi lançado simultaneamente nas plataformas digitais. Eu estou tentando olhar para essa situação, João, com outra ótica. É o seguinte, que bom que num momento de pandemia tão difícil, em que as pessoas têm que ficar em casa, eu acho positivo que a tecnologia nos permita levar esse conteúdo para todo mundo, né? Então, assim, a minha sugestão interfona para o vizinho antes, avisa que vai dar uma atrapalhada, bota o volume no máximo, que daqui a pouco, quando todo mundo estiver vacinado, a gente organiza essa exibição do filme coletivamente e vai ser um segundo momento de comemoração, né? Eu vou te perguntar agora sobre músicas preferidas do Charlie Brown Jr. Eu particularmente gosto muito de Dias de Luta, Dias de Glória, que é uma coisa meio que de autoajuda também, né? Ou seja, de incentivo, e ele sempre acreditou muito, né? O Chorão, ele buscou e conseguiu. Chega lá, as músicas do Chorão, né? Aliás, todas as músicas dele foram compostas por ele, né? O Chorão tem parcerias, né, na composição, acho que vários dos músicos que fizeram parte do Charlie Brown compuseram com ele, mas o Chorão era esse letrista, né, muito profícuo, assim, tem uma produção muito rica, porque era um cara que tinha essa vontade de passar uma mensagem e de falar as coisas que ele sentia. Particularmente, eu gosto muito de várias músicas, foi muito difícil, inclusive, fechar as 27 músicas finais do filme, porque o Chorão tem uma extensa produção musical, né? São muitos álbuns. Eu gosto muito de Não Deixe o Mar Te Engolir, é uma música do primeiro álbum. Eu gosto muito do primeiro álbum no geral, acho que talvez seja o meu preferido. É uma música que eu acho de extremo talento, assim, um cara no primeiro álbum conseguir colocar tantas coisas que acabaram sendo oraculares assim na história dele. Ele fala muito de si ali, eu adoro, acho um som incrível. Eu adoro Só por uma Noite, é uma música que eu adoro cantar aqui em casa e quando estou com os amigos. E acho que gosto muito de Papo Reto também, que representa para mim aquela época do acústico, que eu acho também um álbum incrível, assim, me relembra a minha adolescência, mas poderia ficar aqui te falando várias, porque é verdade. Eu gosto Só muito. Os Loucos Sabem. Só Os Loucos Proibida Sabem. para mim. Enfim. Proibida para mim, Meu Mundo Novo. Agora, o Chorão, o Charlie Brown lançou um álbum póstumo que o Chorão deixou gravado, que também é incrível, um som mais maduro, tem muita coisa boa. Fica a dica aí para vocês, todo mundo ainda no confinamento, né? Em casa, é uma boa dica para conhecer melhor um pouco mais desse artista santista que ganhou o Brasil. Eu adorei e recomendo para todos vocês. Felipe, parabéns para você, para todos que participaram dessa produção sensacional.
A gente que agradece o espaço para vocês, viu, João? Obrigado mesmo. Eu convido as pessoas a assistirem o filme nas plataformas, prestigiarem nosso trabalho. A gente está disponível no NetNow, no Vivo Play, no Look, no Google Play, no YouTube, dá para alugar pelo YouTube também, e no Apple TV. Parabéns mais uma vez. Grande abraço. Obrigado. Obrigado. Tchau.